Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, no finalzinho de março, como vocês sabem, nós temos aí a icônica e misteriosa Barkley Marathons. A Barkley Marathons é simplesmente uma das ultramaratona trails mais desejadas, né, por atletas de todo o mundo, e ela é muito misteriosa, né? Então, pouca gente sabe como se inscreve, né, para essa prova. Você não tem muitas informações públicas dela. E esse ano nós tivemos o segundo brasileiro que foi para lá. E esse brasileiro é nada mais, nada menos do que meu grande amigo aí, o meu mestre nas outras maratonas, aquele que sempre me inspirou aí a estar nesse meio, o Pedro Cianfarani. Então eu não poderia deixar de fazer um documentário a respeito dessa ida dele até o Frozen Head State Park, onde acontece aí a Barkley Marathons, né? Então o Pedro gravou muitos vídeos, o Pedro tirou muitas fotos, né? E a ideia desse vídeo é fazer um compilado de tudo isso, né? E mostrar para vocês um pouquinho aí sobre a Barkley Marathons, né? Então eu também aqui vou gravar para vocês a história da Barkley, né? Vou encontrar aqui o que é público, né? Porque é muito difícil você ter informações aí dessa prova, né? Então o melhor site que eu encontrei aqui foi do Wikipedia americano, acredite se quiser, que tem bastante informações aí sobre a história, sobre os finishers, né? Então são pouquíssimos finishers aí ao longo de toda a história da Barkley Marathons, né? Que começou em 1986. Então, também falar um pouquinho para vocês aí sobre as regras, né, e por que é tão difícil de completar essa prova. Então, a ideia é fazer um compilado, um documentário bem completo para a gente ter um pouquinho, né, saber um pouquinho aí sobre essa Barkley Marathons, tá certo, galera? Então, vou contar para vocês a seguir aí um pouco sobre a história da Barkley usando o site do Wikipedia americano. Beleza, galera? Bom, então a Barkley Marathons, ela é uma ultramaratona trail que é realizada dentro do Frozen Head State Park, no condado de Morgan, em Tennessee, nos Estados Unidos, né? Então deixa eu mostrar aqui o parque para vocês. O Frozen Head State Park fica bem no centro dos Estados Unidos, no estado do Tennessee. A cidade mais próxima dele é Wartburg, né? Então depois eu vou mostrar uma foto para vocês do Pedro na entrada dessa cidade. Inclusive tem uma placa lá que fala da Barkley Marathons, né? Que para vocês verem, né, como ela é bastante importante ali para essa cidade, né? E é bem interessante a história da Barkley Marathons, né? Porque ela foi baseada numa fuga de uma prisão. É isso mesmo, galera. Então, dentro do Frozen Head State Park, nós temos a Brush Mountain State Penitentiary. Eu vou colocar algumas fotos aí para vocês também, do Pedro e da Cláudia, a esposa dele, na frente aí dessa penitenciária que já está desativada, né? Uma penitenciária histórica, aí que é datada aí do final aí dos anos 1800, né? E essa tentativa de escapar da prisão, ela foi em 1977, né, mais precisamente em 10 de junho de 1977, e ela foi protagonizada aí pelo James Earl Ray, né, que ficou muito famoso aí porque ele foi o assassino do Martin Luther King, né? O Martin Luther King foi um dos maiores ativistas da causa racial, né, americano, que em 1968 ele foi assassinado aí por James Earl Ray, que desde aí do fim da vida dele sempre falou que não foi ele, né, que foi outra pessoa, mas ele que foi o condenado, né? Então, ele teve essa fuga, né, que em 1970 ele entrou para essa prisão, 7 anos depois ele conseguiu fugir, né, com mais alguns outros presos, e ele percorreu dentro do parque 12 milhas, né, aproximadamente 19 quilômetros, depois de 54,5 horas se escondendo dentro da floresta das buscas aéreas e buscas terrestres, né? Então, o que aconteceu? O Gary Cantrell, né, que é mais conhecido aí como Lazarus Lake, o organizador da Barkley Marathons, né,
e o Call Raw Dog Hen, né, o Call Rain, que também é um dos pioneiros aí da Barclay Marathon. Eles fizeram uma brincadeira, né, que eles conseguiriam pelo menos percorrer 100 milhas, né, dentro desse parque, né, falando aí do pouco, né, que o James Earl Ray correu dentro do parque, né. Então eles tiveram aí a ideia de criar a Barclay Marathons, né, e a primeira ocorreu em 1986, e o nome Barclay foi uma homenagem a um vizinho aí do Gary Cantrell, do Lazarus Lake, chamado Barry Barclay, né, que o Barry Barclay inclusive morreu aí em 2019. A curiosidade principal aí da Barclay Marathons no começo, em 1986, é que ela tinha aproximadamente 50 a 55 milhas, né, 80 a 89 quilômetros, e tinha um ganho de elevação aí de 27 mil pés, ou 7.600 a 8.200 metros, né. Então, ela era bem mais curta do que a principal, né. E em 1988, o Mr. Frozen, Ed Furtel, da Carolina do Norte, foi o primeiro a completar aí a versão curta da Barclay Marathons, com o tempo de 32 horas e 14 minutos, né? Então, vou colocar também para vocês aí foto do Mr. Frozen, né? Que o Pedro tirou junto com ele, que foi o primeiro aí que completou a Barclay Marathons quando ela tinha essa pequena distância, né? Então, eu acredito, aqui não fala, mas que eram 3 voltas, né? E aí, em 1989, eles aumentaram aí o tamanho da prova, né? E aí ela se tornou uma prova de 100 milhas ou 160 quilômetros, né? Então, somente em 1995, aí depois de 6 anos, nós tivemos aí um primeiro finisher que foi do Mark Williams, do Reino Unido, que se tornou aí o primeiro a terminar aí com o tempo de 59 horas, 28 minutos e 48 segundos, né? A gente já vai falar um pouquinho também do percurso, das regras da Barclay Marathons e como que funciona aí toda a mística em volta dessa prova. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o registro da Barclay Marathon, né? Como conseguir participar dessa prova. A gente vai falar sobre o percurso, sobre as principais regras aí da prova, sobre tempo limite, né? Então, a parte mais difícil seria do registro, né? Porque ela é uma prova toda circundada em meio ao mistérios, né? Então, para você conseguir participar da Barclay, você tem que descobrir alguns hábitos aí do Lazarus, né? Então, isso é um pouco difícil, né? Você tem que saber quando que você pode acessar ele, né? E aí é meio que um enigma, né? Existem algumas pistas, né, na internet, em sites, tudo, mas isso é um pouco difícil de você conseguir, né? Então a Barclay, ela tem um limite de 40 corredores, né? Então os parques nos Estados Unidos, eles têm essas regras, né, que eles não permitem muitos corredores dentro dos parques, né? Isso acontece com a Badwater, com a Western States e outras tantas provas. E aqui no Wikipedia se fala assim de poucos requerimentos, né? Porque, como eu falei para vocês, pouco se sabe, né, dos detalhes aí de registros, né? Então, por exemplo, nós temos aí que a pessoa que consegue ser aceita, ela tem que pagar $1,60, que seria a taxa do parque, né? Ela tem que trazer uma placa de carro, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês o vídeo do Pedro, onde ele mostra todas as placas de carros, né, dos atletas que já participaram. E para poder entrar, você tem que mandar para o e-mail do Lazarus, que inclusive você tem que descobrir esse e-mail, né? E lá você tem que falar o porquê você deveria ser permitido a correr a Barclay, né? Quando você é aceito, né, que é algo que pode demorar muito, né? O Pedro mesmo demorou bastante, né, para conseguir essa vaga. Você recebe uma letter of condolence, né, que seria uma carta de condolência, né, que depois eu vou colocar para vocês. Eu vou fazer uma parte do vídeo onde eu só vou mostrar para vocês as fotos, né, inclusive essa carta de condolência, né. E, por exemplo, quando você consegue completar um número, o Lazarus ele presenteia aí com o bib number, né, aquele que o atleta tem durante a prova. E você também pode levar as páginas dos livros, né? Que isso aconteceu com o Pedro, né? Que esse ano foram 15 páginas e ele teve como recordação, né? Então, a parte do registro é bastante complicada, né? Para falar da data de quando acontece a prova, né? O pessoal da Barclay, eles têm um grupo, né, no Facebook,
e dentro desse grupo eles anunciam somente para os atletas, né? Então o Pedro sabia quando aconteceria a prova, porém ele não poderia falar. E você sabe o dia que acontece a prova, porém você não sabe o exato momento que acontece, né? Então, uma outra particularidade da prova é que ela só acontece quando Lazarus ele toca uma concha, né? E aí depois ele acende um cigarro e dentro de 1 hora os atletas têm para se preparar para poder ir para largar, né? Então essa é uma outra questão icônica da prova da Barkley, né? Então somente depois aí dessa concha, né, que é tocada, que os atletas sabem a hora exata que isso vai acontecer. E isso pode acontecer da meia-noite do dia da prova até o meio-dia, né? Então a largada foi à noite dessa que o Pedro participou desse ano. Bom, falando do percurso, né, o percurso ele consiste em um trecho dentro do parque, né, de aproximadamente 20 milhas ou 32 quilômetros, só que muitos divergem, né? Então, tem alguns que falam que seria 26 milhas, que daria aí a quilometragem de uma maratona, né? Por isso que se chama The Barkley Marathons também a prova, né? E esse percurso ele é dentro do parque, do Frozen Head State Park. Você não tem marcação, você não pode levar GPS, você não pode levar celular, você não pode levar relógio. A única coisa que você pode levar é um mapa, né? Inclusive o Pedro, ele fez um mapa grande quando ele estava aqui no Brasil, de dentro do Frozen Head. E quando ele chegou para pegar o número dele, existe um mapa que o pessoal da Barkley deixa, né, que vocês depois vão ver no vídeo, esse mapa, e lá ele coloca a localização dos livros. Então o que acontece? Você vai ter o seu próprio mapa ali do Frozen Head, aí você pode ir lá e copiar a localização dos livros e levar para a prova, né? E aí você também pode levar uma bússola e você pode se guiar dentro do parque através dessa bússola, né? Então é meio que uma caça ao tesouro a prova, né? Então você não tem marcações dentro do parque, e aí você tem que encontrar esses 15 livros, né? No caso 15, né, que foi o desse ano, mas teve edições aí que foram 13, teve edições aí que foram 9, né? Então varia bastante, né? Outra coisa que varia também é o percurso, que seria se ele vai para um sentido horário ou se ele vai para o sentido anti-horário, né? Então, geralmente, o sentido é horário numa volta, aí ele é anti-horário na segunda, horário na terceira e anti-horário na quarta. E a última volta, o sentido vai ser definido por aquele que estiver na primeira colocação, né? Então, faz isso tudo para dificultar, né? Também para você conseguir encontrar esses livros, né? E a distância, como vocês podem ver, ela pode variar muito, né? Porque dentro do próprio parque, apesar de você ter a marcação ali dos livros, né, onde eles estão exatamente, mas você pode simplesmente fazer um outro percurso, né? Então, o Pedro mostrou os vídeos, o Pedro comentou na live que lá você pode fazer diferentes tipos de percurso ali no parque, né? Meio que você é livre para fazer o que você entender melhor ali dentro do parque, né? Então, a distância ela vai variar muito, né? O que se sabe é que a prova ela tem aí um ganho de elevação de aproximadamente 54.200 pés, 16.500 metros aí, que seria subir o Everest 2 vezes, né? Então ele comentou que é muito, muito pesado a prova, né? Então, assim, essa é uma outra dificuldade, né? Além de você encontrar as páginas dos livros, né, que eu já vou falar um pouquinho mais a respeito, você tem que subir muito dentro do parque. Então, uma primeira volta você consegue completar, aí a segunda, terceira você já está começando a ficar desgastado, né? O parque ele vai ter 2 pontos de água durante a rota, né? Então você tem que levar a tua alimentação, a tua hidratação dentro de mochilas, né? E você tem aí aproximadamente 13 horas e 20 minutos, né, de corte, né? Então essa seria mais ou menos uma média, e isso pode variar um pouquinho também de prova para prova, né, para você completar cada uma das voltas. Bom, falando sobre os livros, né, que eles são a maior particularidade aí da Barkley, né?
que eles provam que você realmente conseguiu completar o loop. Então o que acontece? O Pedro mostrou para mim as páginas, são livros aleatórios, né? E você, quando recebe o seu bib number, ele é o correspondente da página que você vai puxar do livro, né? Então esse livro ele pode estar dentro de qualquer lugar, né? O Pedro falou que um livro estava dentro de uma panela e outros livros ficam escondidos dentro de toco de árvore, né? Nas folhagens, tudo. Então, quando você encontra o livro, você tem que pegar o correspondente do seu número. O número do Pedro era 51, então ele tinha que pegar a página 51. Ele disse que teve uma das páginas que arrancaram a 51, aí ele foi lá e pegou a correspondente, que era a 251. Né? Então, essa é uma das maiores dificuldades. Né? E esse ano colocaram 15 páginas, né? Em 2023 foram 13 páginas, então parece que o Lazarus vai também aumentando a dificuldade conforme aí a quantidade de finishers, né? Que essa parte dos finishers eu acho que é a mais interessante e o porquê torna essa prova tão mística, né? Tão desejada assim, né? Então, o que que acontece, né? Essa prova desde 1986 ela é realizada, né? Então nós já vamos aí para, deixa eu ver se eu tô bom de conta agora que eu tô gravando para vocês aqui, 14, 24, 38 anos de prova. E aqui nós temos a quantidade de finishers dessa prova, né? Então são pouquíssimos finishers, né? Então nós tivemos lá em 1988 o primeiro finisher, né? Que foi o Ed Furtal, o Mr. Frozen, né? Então ele foi o primeiro finisher da menor edição da Barclay, né? Então vamos fazer as contas aqui. Então nós tivemos aqui, foram 5, 10, 15, 20, 26 finishers nós tivemos, né? Então foram 26 finishers somente em 38 anos de Barclay Marathons, né? Então, aqui estão todos eles, né? Os finishers. E aí nós temos várias edições, né? Que a Barclay simplesmente venceu, né? Então, o principal lema da Barclay é The Race That Eats Its Youngs, né? Então, seria a prova que devora os seus iniciantes, né? Só que isso não aconteceu, por exemplo, com o campeão desse ano, né? O Ihor Veres, o ucraniano canadense, né? Que finalizou em 58 horas e 44 e 59, que foi um rookie, né? Foi o primeiro aí que... primeira participação dele na Barclay, e ele conseguiu já finalizar. O Ihor também, que é um cara fantástico, né? Que foi o vice-campeão da Big Dogs, né? Do Mundial aí de Backyard, né? Que inclusive o Lazarus também é o criador aí da Backyard, né? Que é febre mundial, né? Então o Ihor Veres aí foi o cara que fez a primeira Barclay, já foi lá e conseguiu concluir, né? Então vamos lá falar sobre os campeões, né? O primeiro deles foi o Mark Williams, né? Com 59 horas 28 e 48, ele foi o primeiro finisher, né? Em 2001 nós tivemos o David Horton e o Blake Wood, acredito que eles fizeram juntos aí pelo tempo que eles terminaram. Em 2003 nós tivemos Ted Kaiser, 56 horas e 57 minutos. Em 2004 Mike Tilden e Jim Nelson foram os finishers. Em 2008 Brian Robinson. Em 2009 Andrew Thompson. 2010 Jonathan Bachan. Como vocês podem ver aqui, são nomes que não se repetem, né? Então são poucos aí os que conseguiram completar mais de uma vez, né? Em 2011 o Brett Maune na primeira tentativa, e na segunda tentativa ele tem o atual recorde aí com 52 horas e 3 minutos, né? E ele conseguiu concluir a Barclay aí pela segunda vez, né? Foi o primeiro aí que conseguiu concluir a Barclay por uma segunda vez, né? E aí nós tivemos também o Jared Campbell, que também construiu uma história muito bacana dentro da Barclay. O John Fegverese, foram 3, né, concluintes em 2012, aqui que foi até 2012 foi o ano que teve mais finishers. Em 2013, Nick Holland e Travis Wildeboer. Em 2014, só o Jared Campbell. Em 2016, o Jared Campbell. Aí ele conseguiu a sua terceira vez que ele concluiu a Barclay, né? Então, em 2016, aí foi um atleta que conseguiu concluir pela terceira vez. Foi o primeiro a conseguir fazer isso, né? Conseguiu construir uma história bacana, né? Em 2017, o John Kelly, pela primeira vez. O John Kelly também conseguiu concluir a Barclay bastante vezes. Em 2023 nós tivemos aí um repeteco de 2012, né, com 3 atletas que conseguiram concluir.
Aurélien Sanchez, John Kelly pela segunda vez, Carol Sabe também. E aí em 2024 nós tivemos aí o Jared Campbell, né, conseguiu concluir pela quarta vez, né, então ele também foi pioneiro, aí completando 4 vezes. O John Kelly, né, conseguiu aí chegar à sua terceira vez. O Ihor Veres, como falei para vocês, com 58 horas e 44 minutos e 59, foi o grande campeão aí de 2024. O Greg Hamilton, e nós tivemos aí a primeira mulher que finalizou a Barclay, a Jasmine Paris, né? Ela é uma britânica, né? E eu tô tentando muito conseguir um contato com ela para fazer uma live, né? Porque rodou no mundo fotos das pernas dela e tudo, né? Sendo que aquela foto foi meio que uma fake news, né? Porque eu até vou mostrar para vocês a foto que o Pedro e a Clau tiraram junto com ela depois que ela concluiu, e dá para ver ali que as pernas dela não estavam daquele jeito que mostraram, né? Então, esses aqui foram todos os finishers da Barclay Marathons em 38 anos. Nós só tivemos esse pouco aqui de finisher, né? E 2024 foi o ano que teve mais finishers, e vocês podem ter certeza absoluta que o Lazarus vai fazer de tudo aí para complicar mais ainda, né? E uma coisa que eu não citei para vocês, né? Colocar aqui um pouquinho também do Frozen Head. O Parque Frozen Head, ele é um parque que ele tem características bem singulares, né? Então ele é um parque que algumas edições pode estar chovendo muito, em outras edições pode estar muito frio, né? A Clau, até em um dos vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês, ela fala que a noite chegou a -8, né? Então pode estar fazendo calor, né? E o Pedro também, em um dos vídeos, vai mostrar para vocês o percurso, que é um percurso que ele engana muito, né? Ele é um percurso que ele tem muitas folhagens, né? Acontece bem no finalzinho do inverno. Então, dentro dessas folhagens, tudo pode ter, né? Você não sabe onde você está pisando, né? Então, até aconteceu uma fatalidade aí com a Clau, que ela pisou em falso e ela acabou quebrando o pé, né? Então, para vocês verem como é diferente o percurso aí da Barclay Marathon e como é complicado também. Bom, meus amigos, uma outra curiosidade, né? Nós temos um perfil no Twitter, né? Que agora é o X, é o Kate Dunn, né? O Kate Dunn, ele é meio que o jornalista da prova, né? Então, sempre que tem a Barclay Marathon, ele é a principal fonte jornalística de assuntos aí da Barclay Marathon, né? Então, aqui vocês podem ver aqui a foto, né, dos 5 finishers, né, que ele postou aqui de 2024, e aí ele vai colocando vários tweets aqui, né, inclusive aí também no vídeo da chegada do Ihor Veres, e ele vai colocando vários tweets aí do que está acontecendo dentro da Barclay Marathons, né? Então é bem interessante aí para que vocês possam seguir aí o Kate Dunn, e aí durante a Barclay Marathon aí acompanhar o que está acontecendo dentro dessa prova. Bom, meus amigos, agora eu vou deixar vocês com um trecho da primeira entrevista aí que eu fiz junto com o Lazarus Lake. Na época eu tive como co-host o comandante Mário Lacerda aí, né, o organizador da BR-135, né, que inclusive eu tô com a camisa. Então o Lazarus Lake, nessa entrevista que eu fiz com ele falou aí sobre a backyard, né? Porque a Barclay realmente ele não gosta de falar, né? Para manter toda essa estigma, toda essa mística, né, sobre essa prova. Então eu fiz essa entrevista com ele aí sobre a backyard, né? Então eu vou deixar um pouquinho aí para vocês sobre essa entrevista, e se vocês se interessarem, tem o link aí na descrição dessa entrevista. E não foi somente uma vez, ele já veio aqui no canal por 2 vezes, né? E aí mais para frente vamos ver se eu consigo trazer ele mais outras vezes, né? Que apesar do jeito meio durão, né? Quando você vê assim ele pela primeira vez, né? Mas ele é uma pessoa aí de um coração fantástico, né? E todas as vezes aí que precisamos dele, ele foi muito solícito, né? E ele ficou aí por 2 horas, né, na entrevista com a gente. Então, um cara fantástico. Então, fiquem um pouquinho aí com um trecho aí dessa live aí de entrevista sobre a Backyard. A pergunta será sobre a Backyard Ultra, a história dela e como ela nasceu, como que foi a ideia que ele teve aí para nascer a Backyard Ultra. Well, Lars, first question to you. Tell us about the Backyard Ultra history. How was it born?
I have a farm here. There's about 140 acres in the woods, and I've built trails on which I enjoy hiking. And we wanted to have a race, but we had to figure out a way to have a good race with it's a relatively small place. I mean, most ultra marathons are over in huge places with vast distances. And I had about 4.5 miles of trails. And so something that would fit in the space, and you could do it with only the resources of a family. So the backyard is really a grassroots race. All you need to put it on is a wristwatch and about 4 miles of trails or roads or some kind of a circle. Yes. When it started, when it was the first held? We had as 2011 was the first. I'm pretty sure it was 2011. 2012 was the first time someone, Not really. I thought it or maybe was. it was 2012 was the first one. 2013 was the first one where someone broke 24 hours. Mm, it has now 10 years, Backyard Ultras. And last year there was about 1,200 people that broke 24 hours. This is good. This is good. Comandante. Ok, o que está dito aí foi o seguinte, que ele tem uma propriedade com 148 acres, hectares, e que ele queria utilizar isso aí e ver como é que ele poderia ter uma corrida nessa fazenda que ele vive no interior do Tennessee. E ele tem um pedaço de 4.5 miles, que é o percurso que ele utiliza para fazer corridas, e ele começou verificando isso e descobriu que a única coisa que precisava era um relógio e 4 milhas para fazer. E começou a fazer isso. A primeira ele fez em 2011, com certeza o primeiro resultado foi em 2013, e agora já tem mais de 1.200 pessoas que conseguiram fazer o recorde de 24 horas. And when you say 1,200 people that finished 24 hours, means that they survived for 24 hours. That's right? Yes, the longest one last year was 91 hours or 90. I can't remember which now. And then, but these are all people who went at least 24 hours. Okay. It's so really quite amazing. When you need 91 hours, it means 91 hours? 91 hours. That was Miran Geertz from Belgium in the big race of champions in Germany. Oh, okay. And then the second place was Keith Russell, the Irishman. São duas pessoas que fizeram 90 e 91 horas no backyard, que exatamente são o campeão da série. Um alemão e uma... Where is she from? For the lady, 91 hour? It was a man, Miran Geertz. He's from Belgium. Okay, a Belgium, it's a boy. Okay. It's a boy. Wow. I can't imagine that, to run 90 hours, 91 hours without stopping. It's almost 4 days. I think in the World Championships, in the races in October, everybody has in the back of their mind they want to be the first one to get to 100. Wow. Bom, galera, vou deixar esse espaço em branco aqui para ir colocando as fotos para vocês aí, nas fotos que o Pedro me passou. Bom, então essa primeira foto aqui é a foto do mapa, né? Então assim que você vai retirar o seu número, né, e você recebe também como se fosse um regulamento. Nesse regulamento eles falam
exatamente onde estão localizados todos os livros, né? Então você tem um regulamento ali escrito que fala onde estão os livros, né? Que o livro tá do lado de uma pedra, do lado de uma árvore, tá tudo escrito ali certinho, só que até você ir lá na prática e conseguir buscar ali com mapa e com bússola, né? Tentando navegar ali, não é tão fácil quanto parece, né? Então, como vocês podem ver no mapa, você tem ali a localização de todos os livros, então você pode tirar uma foto e aí se você tiver um mapa, né, que foi o caso do Pedro, você vai lá e coloca nesse mapa onde estão localizados esses livros, né? Então, esse daí é o mapa. Bom, próxima foto é sobre a camiseta aí que o Pedro comprou, né, da Barclay. Então eles vendem alguns souvenirs, né? Então tá escrito ali assim: If we did this to dogs, they would throw us in jail, né? Significa mais ou menos assim: se nós tivéssemos feito essa corrida para cachorros, eles simplesmente nos prenderiam, né? Então, para vocês verem aí a insanidade, né, que é essa prova, né? Bom, essa próxima foto aí é do Pedro, da Clau, do Ivo, do Iso e do Ihor Veres, né, que foi o ucraniano canadense aí, que foi o campeão da Barclay, né? Um dos caras aí que tá despontando bastante, né? Ele foi o vice-campeão aí da Big Dogs, né, com 107 voltas aí o Mundial de Backyards, né, como tinha falado para vocês, e agora aí o campeão da Barclay simplesmente na sua primeira participação, né? Então, fantástico aí o Ihor Veres, né, o seu desempenho. Próxima foto, a Jasmine Paris, né? Então a britânica aí que foi a primeira mulher da história, em 38 anos aí de Barclay, de ter concluído essa prova, né? Então ela, como vocês podem ver ali, a perna dela não tá daquele jeito que começaram a propagar aí nas redes sociais, né? A perna dela tá com algumas marcas ali, né? Porque como o Pedro vai explicar para vocês em algum dos vídeos, ali é muito difícil não ficar com essas marcas, né? Porque tem muito espinho, né, em alguns galhos, então é bem difícil de você não ter como se cortar ali durante a prova, né? Então, realmente você fica com algumas marcas, mas não da maneira como colocaram, né? Então essa é a Jasmine Paris. Bom, aqui nós vamos ter uma foto aqui do Pedro e da Clau na Brush Mountain State Penitentiary, né? Então essa penitenciária agora ela está desativada, mas ela iniciou em 1896. Se vocês procurarem no YouTube, tem bastante vídeo macabro dela, né? Que é uma das primeiras penitenciárias aí dos Estados Unidos, né? Aquelas bem estilo bem antigona mesmo, né? E lá ficou preso aí o assassino do Martin Luther King, né? O James Earl Ray, e ele fugiu aí em 1977, o que inspirou aí a Barclay Marathons, né? Então essa daí é a Brush Mountain Penitentiary, que fica dentro aí do Frozen Head State Park, né? E a segunda foto aí é o Pedro tentando escapar aí da penitenciária, galera. Bom, essa próxima foto aqui, ela é muito bacana, que ela é com Mr. Frozen, né? Então, o Ed Furtle, né, que foi o primeiro finisher aí do percurso menor da Barclay, né, em 1988. Ela tinha aí aproximadamente 80 quilômetros e ele foi o primeiro a finalizar ela em 1988, né? Então, ele, nessa edição, se eu não estou enganado, foi a 22ª que ele participou da Barclay Marathons. Então, ele é muito, muito experiente aí na Barclay Marathons e, como vocês podem ver aí também, uma simpatia de pessoa. Bom, e nessa foto não podia deixar de colocar aqui para vocês, né, o Pedro aí junto com o Lazarus Lake, né? Então o Gary Cantrell é o nome aí real aí do nosso querido Lazarus Lake, uma simpatia em pessoa, né? Então o Pedro falou que ele fica lá fazendo as coisas dele, um jeito misterioso, ninguém quer se aproximar, né? Mas quando se aproxima ele dá um sorriso aí para efusivo, né? Brinca com todo mundo e às vezes aí que ele veio participar aqui do Estagiário Convida, né? Foi uma pessoa assim fantástica, né? Então, vida longa aí é o nosso grande Lazarus Lake. E para finalizar, não podia deixar de colocar aqui as cartas de condolências, né? Então, essa daí é as cartas de condolências que o Pedro recebeu, né? Então, uma condolência dessa aí a maioria dos atletas quer receber, né? Então ele faz todo um texto, né, dramatizando a prova, né, que é com muito pesar que ele tem que anunciar que você foi aceito aí para Barclay Marathons, que você vai sofrer muito, você provavelmente vai falhar,
mas você está inscrito aí para essa icônica prova, né? Então, tá aqui, essa daí é a carta de condolência. Bom, e agora, galera, a parte mais esperada aí desse vídeo, né? Você já deve estar cansado aí de escutar o estagiário falar aí sobre a história da Barclay, né? Então eu vou deixar com vocês aí os vídeos, né, que o Pedro realizou, né, durante essa tentativa, né, aí de concluir a Barclay Marathon, né? Ele conseguiu concluir um loop, né, fora do prazo limite, mas esse loop ele conseguiu aí as 15 páginas, né, que não é algo fácil de se conseguir, né? Ele estava explicando para mim que muitos atletas experientes, né, como o próprio Iso Yucra, né, o boliviano que já foi várias e várias vezes na Barclay, esse ano ele simplesmente não fez nem o primeiro loop, né? Então o Pedro foi lá, cascudo do jeito que ele é, e mesmo fora do tempo limite ele conseguiu concluir aí com todos os livros, né? Então eu vou deixar os vídeos para vocês, eles vão ficar na seguinte ordem, né? Então o primeiro deles vai ser a entrega da documentação, né? E onde ele recebe o bib number aí com o número 51, né? E ali também vocês vão ver onde que fica o mapa, né? Vou colocar para vocês aqui também todas as placas de veículos, né? Que ele coloca ali durante a prova, né? Que ele vai montando ali a largada, então ele coloca as placas dos veículos e coloca as bandeiras de todos os países e estados americanos que já estiveram ali. O Pedro também fazendo uma introdução antes, né, da prova ser realizada. A largada, aí ele também fez um vídeo muito bacana aí sobre uma das marchas fúnebres, né, que quando um atleta não conclui, então o Lazarus vai anunciar para ele que ele não concluiu, então ele tira a touquinha, coloca aqui no peito, e aí um outro ali da organização vai lá e toca, né, o instrumento ali, fazendo uma marcha fúnebre, né, então vocês vão ver ali toda a conversa do atleta com o Lazarus. E aí tem a marcha fúnebre do próprio Pedro, né, então ele revelou para mim aí que foi um dos momentos assim mais históricos que ele já teve na corrida, né? Imagina, né? Você tá ali diante do Lazarus, né? Escutando a famosa marcha fúnebre, né? Que até o pessoal brincou que ele deve ter muita... ele deve gostar bastante, né? Quando isso acontece, né? Porque ele gosta quando a prova vence os atletas, né? E o outro vídeo a gente vai mostrar aqui também a estrutura da equipe latina, né? Então tava o Iso Yucra da Bolívia, tinha também um argentino na prova, e a estrutura do Pedro, né? E também dá para ter uma geral ali da estrutura dos outros atletas, do parque, né? Onde que acontece tudo ali da Barclay Marathons, né? Então, também vai ter explicações do percurso, né? Então, uma delas é o Pedro fazendo uma trilha dentro do parque e a outra é ele explicando mais detalhadamente aí sobre aquela questão das folhagens, né? Que ficam escondendo os perigos ali do percurso, que inclusive a Clau se acidentou em um desses, né? E no finalzinho aí os agradecimentos aí do Pedro e da Clau aí para todos os brasileiros aí que acompanharam aí e torceram muito aí pelo Pedro, né? O Pedro saiu daqui, né, com a ideia de fazer as 5 voltas, né? Mas a gente sabe que é muito, muito difícil de conseguir, né? Isso que o Ihor Veres fez foi um feito assim, eu não sei se inédito, né? Eu não cheguei a verificar se é inédito, né? Se alguém sabe se foi inédito ou não, se outro já tinha feito, né? Coloca aqui na descrição. Mas é muito, muito difícil de você navegar num parque, né? Você ter 13 horas e 20 para concluir cada volta e ainda você não ter marcação, você não ter celular, você não ter acesso a nada e simplesmente ainda ter que buscar páginas de livro. Ainda se fosse simplesmente você fazer o percurso e você chegar na outra ponta, né? Tudo bem, né? Só que não é assim, você ainda tem que trazer páginas de livro para mostrar que você passou por ali. Então é muito, muito difícil a Barclay Marathons, né? Então, só de estar lá, né? Só de ter conseguido fazer uma volta completa, então o Pedro já mostra aí o gigante aí que ele sempre foi, né? E conseguiu realizar esse grande sonho, né? E agradeço demais aí ao Pedro por ter disponibilizado esse material, né? Por ter confiado em mim aí para editar, para fazer toda a introdução aí do vídeo, para fazer todo esse compilado e para colocar aqui no canal e para a gente tentar imortalizar essa participação dele aí na Barclay e esperamos que tenham mais brasileiros aí que consigam, né, participar dessa icônica prova, né? Então, vou deixar para vocês todos os links aí na descrição. Então, o link aí da página do Wikipedia que tem toda a história, né? Vou deixar para vocês também o Twitter aí do Kate Dunn, né? Que é o
o jornalista aí da prova. Vou deixar para vocês também o relato que o Pedro fez no nosso blog dos Ultraloucos aí sobre a Barkley Marathons. Se eu não me engano, ele vai escrever mais um pouco depois, também com mais detalhes. Vou deixar para vocês também a live que eu fiz com o Pedro, onde ele conta todos os detalhes, e vou deixar na íntegra também essa primeira live que a gente fez com o Lazarus Lake. Tá certo, galera? Então, fiquem com os vídeos, né? E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Pega aí, ó. Tomacito. 51, Pedro Luis. 51. Okay, so for this year we one safer. Em Brasil é uma cachaça 51. Oh yeah. Okay. Here. That's a fun little addition. It's not going to be fun. That's why we call fun. And it's so Okay. far away too. Okay. And let's see, this one Which one is that? This one? for you Oh, the black part. and for the crew. Oh, okay. Thank you so much. Yes. Okay, you're ready. Yeah, for the head, Sim. Vamos lá. Não. And here's the map. Mapa. Esa es la mapa para copiarlo. ¿Eh? Esa es la Ah, mapa, este. el recorrido. Vas a traer tu mapa, vamos a copiarlo. You know, I'm used to road map. Give me a road map. Eight? That's the man. Yeah, so these two are like Aí galera, chegou o dia, já me preparando, já entreguei minha placa, já peguei minha documentação, assinei, né? Agora vamos aguardar hoje o dia, vamos comer frango, e depois ficar esperando a corneta e depois a largada. Então agora tô aqui, ainda tá a fila com o pessoal fazendo as suas inscrições, né? O pessoal tá fazendo inscrição, o Lás tá aqui atrás colocando as bandeiras, na área da largada. Aqui tá a fila, o pessoal fazendo as suas inscrições aí. A gente já tá com a barraca nossa armada lá embaixo, mas bem perto aqui do portão. O portão está aqui atrás, o famoso portão aqui. E agora conter as emoções, né? Conter as emoções. O tempo deu uma esquentadinha, porque essa madrugada fez muito frio, muito frio.
Tem ainda a previsão de fazer frio nessa madrugada, mas faz parte da brincadeira, né? Se não fosse para enfrentar isso, né? A gente não estaria aqui. Mas não me arrependo de nada, tô aqui, sei que vai ser bem sofrido, mas é o que a gente gosta. O Iso tá anotando ali, o Iso tá aqui, tá anotando o mapa. Eu tirei foto, depois eu vou passar, né? Ele conhece mais, então ele consegue identificar mais alguns pontos no mapa. E eu depois vou jogar pro meu mapa para tentar estudar melhor. Então eu saí dali de perto do mapa ali, que tem muita gente, e eu, como não conheço a região, para mim não fica mais fácil eu estudar o mapa, não ficar vendo ali as localidades. Esse ano vão ser 15 livros, caminho bem mudado pelo segundo o pessoal, caminho bem mudado, mas estamos aí, né? Então a gente aceita desafios aí, é esse que eu vou aceitar, e esse é o desafio que eu escolhi, e é o que eu gosto de fazer. Tá bom? A gente vai se falando. One more. You survived. Yeah. It was easier than you thought. Yes, physically it's okay, but we spent 4 hours to find the 7. Navigation. Navigation. Yeah. So how many books did you find? Ben, on s'est arrêté après, parce que le 8 il a foncé. Nuevo. J'ai dit le 8 et comme j'avais plus de boussole, j'étais obligé de le suivre. Hein. Donc il nous manquait un livre. Hein. Donc après le 9 je l'ai trouvé tout seul. Ouais. Et après ils ont plus voulu chercher le livre. Hein. Donc on est passé devant mais on ne ramassait pas. Vous êtes passé par le tour? Ouais, mais à la tour après on est rentré par là. Yeah, we Mais on a vu in Guillaume. the 7, we went to different. Ouais. Guinea Hill. Ah, moi, He went up So the these next. guys were trying to. Did you go too far this way? Yeah. You left. Ah. Yeah. So he went to the It's next beautiful mountain up. actually over there in the top. Yeah. Oh no. So then we decided we didn't find it. Let's go back again. Down? No, again to the top. So we came down and just go back again. Oh. Yeah. Oh Look wow. for everywhere. And then it was in the right place. So I checked my map and I said those guys. Trusting those Belgians was Les enrouleurs qui ont pété. interesting. J'étais obligé de redescendre chercher ma carte. Le truc qui glissait quoi. And then we found the Ouais, je same. me suis dit, Mais t'es c'est ça sur le monte Kilo? Ouais, la première. Hein. Ah oui. Ouais, That ça was- va pas s'arrêter là, quoi. 19 left. Et puis, No, j'ai 20 passé, left. quoi, hein, j'avais avancé 20 super bien, runners. quoi. Yeah, the And weather Luke too. beautiful. Et après, bon, une fois que j'ai passé ce petit talus, quoi, I think j'ai tartiné, je suis not revenu, 20 will finish. je suis descendu. They're doing On a pretty trouvé good. le lit. Nine of them. Et après, Did you see j'ai any of bien them couru, coming la back? descente. Yeah, yeah. Je suis tombé I bien saw plus haut nine que... of them. Nine of They are Et in comme, good shape. comme j'avais déjà fait. Where did you see Il that? est sur le chemin? Ouais. Wait, Et puis how? le livre, on a perdu un peu de temps. Il était où alors? Là, un peu plus Oh, loin. in book 7. Mais, Yeah. un peu sur, Aha. un peu sur la gauche, puis j'en ai perdu du temps. What is it? Et Guinea après, Hill. le jour, j'ai pris By the tower.
The fire tower. C'est quand tu m'as dit c'est facile. Oh, okay. Voilà, j'ai tartiné. Okay, so Et you puis, went le japonais. So where did- I went to the tower, yes. from the garden spot. You went to the tower. Ah, jusqu'au No, no. jusqu'au 6. Oh. Came all the way to the tower. You came all the way to Yeah. the tower. Okay, I didn't understand. So So we then, just come this way. and then you come the road all the way this way. Yep. Oh, okay. It's much farther. Yeah, it's fine. Okay, Nobody was sleeping. okay, okay. Et on est passé comme on avait vu. Okay, so they saw them at tower a long time ago. Yeah, the last guy I saw was Le mec, il me the suivait, quoi. French guy. What's that? What's his name? Ouais, Which ouais, one? totalement. From Ouais, France. ouais. C'était nickel, quoi. Sebastian? Et en fait, je sais pas. Yeah, Après, no. The hair, After long hair. that, on est Maxime, revenu à- Aurélien. à Yeah, yeah. droite, hein. Aurélien. Ah, Et ouais. on est continué, He was the on a last one. continué à monter le truc. Okay. Et là, il y avait un plateau, With his quoi. waters there and Il me dit, on redescend. On redescend. Il me dit, Okay. on remonte. Since you were Après, last j'ai year, dit, your ce serait pas la English montagne en is face. much Ça, on y va, quoi. C'est clou, quoi. Mais bon, à un moment, You're on a Spanish, fait rien. I think my Spanish never gets any better, Le livre, on l'a trouvé de suite. but I On a les try. 5 premiers. Hey, the lady is doing pretty good. Les 5 premiers. Jasmine? Yeah, yeah. Doesn't She was right in the front. Oh, wow. Yep. Après, I don't know how far it's going to go, but she was. Do you see Harvey? Huh? Do you see Harvey? No. Harvey would Harvey, be Harvey. behind that group. Yeah, it was a big même pas. Après, No, no. Harvey is not one of those nice guys. Maybe later. Okay. Mais It's ouais, still c'est gonna bon be parce que crazy here when they all come in at once. bon tournoi, quoi, là, et Yeah, ça well, me bien, quoi. Together, 9? No, Oui, oui, 5, descendre, then quoi, je me suis- 4 guys. je me suis gaminé, mais 5 and 4. Wow. j'ai l'impression Okay. de faire un And slalom. Jasmine They're was really in there. sticking together. Que les arbres, comme ça. Yeah. They don't like this new navigation. The missing page. Did he go back and find it? They have John there. Yeah. Someone had it. Yeah. John is at Wow. Then John knows exactly where he is, so Yeah. they stay with And him. he came back, turned Stay it in. with John. Wow, your Spanish is good. Well, he has to speak French. He's a Portuguese. It's close enough. He understands. Oh, very good. Thank you, Lars. Thank you, Carl. Yes. Thank you. Very Thank you. good. Very good. Muito obrigado. Excellent. Muito obrigado. Aí galera, estamos aqui no Yellow Gate, Frozen Head, na Barclay 2024. E a honra de estar participando, mostrar um pouquinho. Então aí a largada, acabaram de sair três atletas para abrir a quarta volta, né? Aparentemente estão bem, né? Aparentemente estão bem, estão inteirinho. Aí eu vou fazer um pouquinho aqui do nosso QG aqui, do QG Latino. Brasil, Argentina e Bolívia. Ó, o Bolívia tá ali, ó. Isso está ali conversando. Vamos lá. Vamos lá. Cláudia tá aqui, me ajudou todo esse tempo, tá contundida. Caiu 2 vezes. Caiu 2 vezes, eu que corro e ela que se machuca. Tá andando aí de stick. Ela ficou com inveja do Lasque. O Lasque anda com stickzinho assim. Ela ficou com inveja do Lasque e tá andando assim. Estamos aqui, o nosso QG. Brian. Hello, Brasil. Hello, Brazil. What's up? Tá, ajudou a gente bastante aqui, tá? De apoio do ISO, porque só pode trazer um apoio. Então, aqui ó, os carros aqui de apoio. Amigos argentinos. Vamos arriba, vamos Brasil. Brasil. Vamos. Aí ó, atleta. Campeão da Copa Sudamericana. Aqui nossas barracas. E aí da Cláudia foi aquela. Aqui foi do Luiz, do Brian.
aqui do pessoal da Argentina. E aqui tem comida pra... Dá pra gente ficar aqui um mês, né? Dá pra ficar um mês aqui? Sim, muita comida, muita comida. Muito frio, madrugada fez menos 8 graus. Muito frio aqui. Tô com a boca aqui toda rachada. No meio do percurso, nas pedras, a água que pingava das pedras, tudo congelada. Aquelas monte de pedra de gelo. Não tava frio não, tava tranquilo. Aqui então tem a nossa estrutura, toda a comida. Aqui tem muita comida. Ali naquela geladeira tá cheia ainda. Nossa, dá pra frente passar aqui um tempão. Um mês. Um mês. Pra passar aqui. Né? Hã? Não sei um pouquinho da paisagem. Aqui a estrutura, tem um fogãozinho aqui pra gente fazer tudo. Aí aqui o parque. Então deixa eu mostrar como que é, que o pessoal não tem ideia de como que é a floresta. A floresta então é assim, ó, quando eu falo, não tem trilha, não tem um caminho para você percorrer, é isso, ó. O que a gente passa é isso aqui, ó. Ou seja, você traça o caminho na bússola e segue uma reta. Que fala para mim, o que você vai fazer aqui? Então você pode se guiar por esse canal de água aí, tá vendo? Tem umas pedras aqui embaixo, não sei se dá para ver. Tem umas pedras aqui, então provavelmente é um riachinho aí que, né, de vez em quando passa água, né? E você vai se guiando por isso, né? Mas a localização é um riacho, é uma estrada, é a divisa de alguma trilha que você não faz a mínima ideia. Ou seja, primeira vez é quase impossível. Eu não vou falar que é impossível, porque vai que você fala impossível, mas é muito difícil. Porque você não tem noção de nada, você vai ter que depender dos veteranos. Arrumei um veterano, ele só tem 20 Barclay, né? Tranquilo, né? Então eu consegui, me ajudou muito, só que ele foi até um trecho. Aí ele me deu boa sorte e falou, agora eu tô voltando para dormir. E ele parou e eu tive que continuar sozinho. Pô, para mim foi uma experiência única, sozinho, tendo que achar os livros. Achei todos, tenho 15 páginas de livros. Feliz por ter completado, né, um loop completo, tá? Completo. Muitos veteranos sequer completou esse primeiro, né? Então tô feliz, sonho realizado. Não vou ficar chateado, como eu falei, porque eu vim com esse objetivo de fazer a minha prova do meu sonho e não ia ficar chateado se desse 1, 2, 3, 4, 5. Queria estar aqui, né? Tá aqui. Sou um Barclay, tá? Então muito feliz, tá bom? Então vou fazer mais, contar um pouquinho mais de histórias aí, porque tem muitas histórias. Vocês não têm ideia do que é essas montanhas. Não vi nada igual, até hoje eu não vi nenhum percurso com tamanha dificuldade, né? Não vi nenhum percurso com tamanha dificuldade. Vou mandando mais notícia. Valeu, amigos. Aí, galera, ó, só para ter uma ideia, às vezes eu falei que é difícil, como que é o terreno, tudo, que a gente não está acostumado aí no Brasil, né? Então eu peguei um trechinho aqui do anfiteatro só para ter uma ideia, né? O piso é assim, essas folhas, né? Que como acabou o inverno, então o chão tá forrado de folha, né? Então tem as raízes, né, no chão e tem essas folhas. Então você não sabe onde está pisando. E aqui, ó, esse trechinho aqui é um, sei lá, nem 0,001% da dificuldade, mas o que a gente passa é isso aqui, ó. Você não sabe onde você está pisando. Você não sabe onde você está pisando. Você pode estar pisando em pedra, em buraco. Você não sabe onde está pisando. É isso aqui, ó. A gente está acostumado a correr em areia, correr em estradão de terra, com pedra de cascalho, mas a gente não sabe. Tem outro não gosta. Até no vídeo o pessoal fala, aqueles vídeos que o pessoal com as pernas toda rasgada, né?
são esses arbustos aqui. Ele é tudo cheio de espinho. Ele tem espinho, né? Que até o pessoal apelida de a moment, né? De um momento, né? Espera aí, que ele te segura. Sei que dá, acho que não dá pra ver porque no vídeo, mas é cheio de espinho, né? Cheio de espinho e ele te segura. Eu tô com o rosto ralado, com a perna ralada. Isso que eu corri de calça e de meia. Eu corri de calça e de meia. Aí tô com as pernas todas raladas, rosto ralado. Que aí onde ele pega, ele te puxa. Né, eu corri com uma touquinha, toda hora eu tinha que ficar pegando a touquinha nos arbustos, né? Mas só para ter uma ideia. Obrigado, valeu galera. Ó, uma caminhadinha aqui numa trilha, para soltar as pernas agora, né? Vou mostrar um pouquinho do lugar. Então, ó, é isso aí, ó. Subimos, essa aqui não é muito subida não, essa aqui não é muito subida, é um pouquinho mais de subida, mas o lugar é bonito, né, final do inverno, então fica com essa vegetação, parece que tá tudo seco, mas não tá não, quando você enrosca nessas árvores, eu tô com o rosto tudo cortado, de os galhos enroscar, mas lugar bonito. Lugar bem bonito. Pessoal correndo. Oi, gente. Gostaria de primeiramente agradecer a todas as palavras de carinho, de incentivo, que colaboraram para que a gente estivesse aqui, né? Então, estou muito feliz, né, de realizar esse sonho, de ter essa corrida tão sonhada, né? Realizada, né? Independente de quantas voltas, aí para mim interessava, eu queria estar aqui, né? Queria estar aqui. Minha placa ainda não está aqui, tá? Minha placa não está aqui, que eles colocam só no próximo ano. Aí eu brinquei com a Cláudia assim, vamos ter que voltar o ano que vem só para ver nossa placa, né? Ela deu risada, né? Falou que não volta. Não, realmente é difícil. Tá realizado o sonho e não tem mais necessidade de estar fazendo. Vamos fazer coisas novas, vamos fazer provas diferentes, né? Então aqui a parte da estrutura, enquanto eu estou falando, estou mostrando aí aqui as placas, né? Mostrei primeiro lá o tão sonhado portão, né? E o Yellow Gate. E atrás ficou onde que a gente entrega a placa, entrega o presente pro Las. E aqui um pouquinho, né? Mas quero compartilhar todas as histórias, tudo que eu passei, né? Tem essa história, tem que ser, né? Tem que ser divulgada, né? Uma prova que pra gente aí no Brasil é nova. A gente só tinha vídeo, então agora posso aqui estar mostrando. Apesar de não ser o primeiro brasileiro, mas acho que pouco foi divulgado, né, do primeiro brasileiro. Não tem muito de rede social, não tem muito de contatos, né? E, então, eu gostaria então de agradecer, tá bom? Deixo aqui mais uma vez minha palavra de agradecimento minha, da Cláudia. Muito obrigada. E vamos lá, vamos fazendo mais algumas postagens aí. Olá pessoal, a gente queria agradecer aí toda a energia, todas as palavras de apoio, de incentivo, o sonho realizado do Pedro. Obrigado. A gente está muito feliz. Tem que falar, brigadão mesmo. Ele pegou as 15 páginas do livro, então foi uma volta completa.
E a gente está mostrando um pouquinho aqui, né, do que é essa corrida. Obrigada aí, um beijo no coração de todo mundo. Depois a gente conta os detalhes de como foi a prova. Valeu, amigos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.